Oi, quinto ano, tudo bem? A nossa aula de hoje é sobre a disciplina de História. E dentro dessa disciplina, nós estudaremos um pouquinho, como vocês podem ver na capa do vídeo, sobre diversidade religiosa. O que é diversidade religiosa? O foco da nossa aula será esse estudo a respeito da diversidade religiosa e também veremos as principais religiões do mundo e os fundamentos básicos de cada uma dessas religiões. Nas aulas seguintes, nós iremos aprofundar o nosso estudo acerca da diversidade religiosa, ok? Vamos lá. Para começar a nossa aula, nós vamos ver o que é religião. Religião nada mais é do que a devoção em alguma coisa que você considera sagrada como uma força divina, tá certo? É a fé em uma força divina. E o que é diversidade religiosa? Nós sabemos que a religião é essa devoção, é acreditar em algo que você considera sagrado, como em Deus, por exemplo. E o que é diversidade religiosa? A diversidade religiosa é a grande variedade de religiões presentes em todo o mundo, em todos os países, em todas as comunidades. Existe uma diversidade muito grande, um número muito grande de religiões que estão espalhadas por todo o mundo. E cada religião tem hábitos diferentes, tem crenças diferentes, tem costumes diferentes. E é isso que nós vamos conhecer hoje na nossa aula. As religiões podem ser monoteístas ou politeístas. O que significa isso? Uma religião monoteísta é aquela que acredita em apenas um Deus. Monoteísta quer dizer uma religião que acredita em apenas um Deus. E existem também as religiões politeístas, que são as religiões que acreditam em vários deuses. Hoje ainda é bem comum a prática de religiões politeístas, ou seja, religiões que têm vários deuses divinos, mas na antiguidade era ainda mais comum. Por exemplo, no Egito, na Grécia, em Roma, as pessoas acreditavam em vários deuses, tá bom? As principais religiões do mundo é o que nós vamos conhecer hoje. Nós já vimos que a diversidade religiosa significa dizer, diversidade religiosa, que existe um grande número de religiões, que não existe apenas uma religião no mundo. Não é correto dizer, por exemplo, que existe apenas a religião católica ou a religião evangélica, tá bom? Existem muitas religiões e a diversidade religiosa é justamente isso, essa variedade de religiões que existem no mundo todo. As principais religiões do mundo são o cristianismo, que se divide em catolicismo ou em protestantismo, ou seja, o cristianismo ele se divide em duas vertentes, as pessoas que são católicas e as pessoas que são evangélicas, mas tanto católicos como evangélicos são cristãos, porque seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. O hinduísmo também é uma das principais religiões do mundo, o budismo, o judaísmo e o islamismo. Tia, só existem essas religiões? Não, gente. Existem muitas religiões. O Brasil, por exemplo, é um país com uma diversidade religiosa imensa e nós veremos isso em aulas seguintes. Por que eu coloquei apenas essas religiões? Porque essas são as principais, ou seja, são as religiões que têm os maiores números de seguidores, tá bom? O cristianismo, por exemplo, é a religião mais seguida do mundo. Isso quer dizer que o cristianismo é a religião que tem mais adeptos, mais pessoas que são cristãs. Em todo o mundo há a presença de pessoas que são cristãs. É a religião que tem o maior número de seguidores do mundo. No mundo inteiro há mais ou menos 2 bilhões de pessoas que são cristãs, ou que são católicas ou que são evangélicas, mas que de uma forma geral são cristãs porque acreditam nos ensinamentos de Jesus Cristo. Essa religião é monoteísta, é importante vocês saberem disso. Nós vimos anteriormente que a religião monoteísta é aquela que acredita em um único Deus. E o cristianismo é sim uma religião monoteísta e é baseada justamente nos ensinamentos de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Para nós cristãos, vocês que estão assistindo essa aula do quinto ano A, nós acreditamos nos ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso, nós nos chamamos de cristãos. Somos denominados de cristãos. Cristão vem de Cristo, o Filho de Deus.
Os ensinamentos sagrados estão na Bíblia. A Bíblia é o livro sagrado das pessoas que são cristãs, católicas e evangélicas. Tem algumas diferenças entre a Bíblia católica e a evangélica, mas de uma forma básica, de uma forma fundamental, a Bíblia é o livro sagrado que rege, que nos ensina como nós devemos agir, como nós devemos nos comportar, que ensina regras de conduta. A Bíblia também é o livro sagrado que traz histórias sagradas, as quais nós lemos e aprendemos sobre a nossa religião, sobre a época que Cristo estava aqui na Terra. Então, a Bíblia é o nosso livro sagrado. Os cristãos se reúnem em igrejas para celebrar cultos, em igrejas evangélicas, no caso, ou missas em igrejas católicas. E nós também temos o hábito de celebrar datas festivas, como o Natal, por exemplo, e rituais sagrados como o batismo. É um ritual sagrado realizado tanto nas igrejas católicas como também nas igrejas evangélicas. É um ritual realizado pelos cristãos de uma forma geral. Tem um pouquinho de diferença, porque os católicos geralmente batizam os filhos pequenos. Já os evangélicos têm o hábito de serem batizados ou de batizar os filhos um pouquinho maiores, até na vida adulta é bem comum. Existem diferenças entre o catolicismo e o evangélico, porém essas duas religiões não deixam de ser cristãs, porque ambas, tanto o catolicismo quanto o protestantismo, não é tanto as pessoas católicas como as pessoas evangélicas, seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. Por isso são chamadas de cristãs ou cristãos, tá bom? Agora nós vamos ver um pouquinho sobre o islamismo. O islamismo, gente, é a segunda maior religião do mundo. Depois do cristianismo, a gente vê o islamismo como a religião mais seguida do mundo, em torno de quase 2 bilhões de pessoas, 1 bilhão e 700 milhões de pessoas da população do mundo todo, são pessoas que seguem o islamismo, ou pessoas que são chamadas de muçulmanos ou muçulmanas. As pessoas que seguem essa religião, o islamismo, são chamadas, tá, de muçulmanos ou muçulmanas. Os muçulmanos seguem os ensinamentos sagrados do profeta Maomé. Os muçulmanos também acreditam em Deus, porém eles dão um nome a Deus, chamam Deus de Alá. E Maomé é um profeta, o profeta que trouxe os ensinamentos fundamentais para as pessoas que seguem o islamismo. Já é um pouquinho diferente da religião cristã, dos seguidores do cristianismo, que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo. Os ensinamentos sagrados das pessoas que seguem o islamismo estão num livro chamado Alcorão, que também é um livro um pouco diferente da Bíblia. Porém, é um livro que tem em comum com a Bíblia, tem algo de parecido com a Bíblia, porque traz os ensinamentos e as histórias sagradas para as pessoas que seguem o islamismo. Os muçulmanos, que são as pessoas que seguem essa religião, rezam 5 vezes ao dia, ou em mesquitas, que são as igrejas islamistas, ou onde eles estiverem. É muito, muito comum mesmo uma pessoa que segue o islamismo, principalmente aquelas pessoas bem mais tradicionais, se estiverem, por exemplo, trabalhando, chegou ali a hora de rezar, eles pegam um tapetinho de orações, eles jogam aquele tapetinho no chão, dobram os joelhos, como vocês estão vendo aí na imagem, e fazem as suas orações. E no momento que eles fazem essas orações, eles se viram para o lado da cidade de Meca. De uma forma geográfica, eles sabem para o qual lado essa cidade está situada. Meca é a cidade sagrada para as pessoas que seguem o islamismo. E quando eles se viram para a cidade de Meca, eles se dobram ao chão, dobram os joelhos ao chão e fazem as suas orações 5 vezes ao dia, todos os dias, viu? Todos os dias as pessoas que seguem o islamismo, eles têm esse hábito de rezar. Muitas vezes ao dia, 5 vezes ao dia, eles param o que estão fazendo, ou vão às mesquitas, que são as igrejas islamistas, ou em casa, ou no trabalho, tá certo? E fazem ali as suas orações, porque para eles é uma forma de estarem mais perto da presença de Deus. Além disso, os muçulmanos realizam alguns rituais sagrados,
como o Hajjom e o Ramadã. O Hajjom é um ritual de peregrinação. Para os islamistas, para as pessoas que seguem essa religião, é sagrado visitar uma cidade chamada de Meca, onde fica essa pedra chamada de Pedra Preta. Para as pessoas que seguem essa religião, essa pedra preta simboliza os pecados. Eles contam uma lenda que antigamente essa pedra era branca, essa pedra que vocês veem na imagem, e que ela foi ficando preta, ficando negra com o passar do tempo, com os pecados que as pessoas iam cometendo. Então, para eles é algo sagrado realizar essa peregrinação, pelo menos uma vez na vida. As pessoas que seguem o islamismo, não é, os muçulmanos, eles devem visitar a cidade de Meca. Claro que são as pessoas que têm condições financeiras. As que não têm estão liberadas desse ritual sagrado. Outro ritual bem comum para eles é o Ramadã. O Ramadã, gente, é um ritual em que eles passam um mês jejuando. Claro que eles não passam um mês todinho sem comer, porém eles passam um mês controlando a questão da comida, eles passam do nascer ao pôr do sol controlando a questão da ingestão de comida, e é um momento que eles rezam ainda mais, que eles fazem ainda mais orações para estarem ainda mais perto de Deus. Outra religião é o hinduísmo. Agora nós estamos falando da terceira maior religião do mundo. E é uma religião que fica ali, que predomina a região da Índia. Claro que não está presente só na Índia, que em todo o mundo há pessoas que seguem essa religião, o hinduísmo, tá bom? Porém, ela predomina ali na região da Índia, tá certo? Cerca de 1 bilhão de pessoas seguem essa religião, espalhadas por todo o mundo. É claro, alguns países têm mais cristãos, outros países têm mais pessoas muçulmanas, outros países têm mais judeus, por exemplo, tá bom? Mas essas religiões são as maiores do mundo porque são as que têm o maior número de seguidores. Além disso, essa religião, o hinduísmo, é politeísta, tinha esquecido de falar para vocês. Isso significa dizer que eles cultuam vários deuses, que eles não têm um único Deus, como na religião cristã, por exemplo, tá bom? Ou como no judaísmo. Os hinduístas, eles cultuam, eles veneram, eles adoram diversos deuses, vários deuses, chegam a milhares de deuses. Tem os deuses principais, como Shiva, Ganesha, Lord Ganesha, Brahma, que vocês não vão aprender esses nomes, mas se algum dia perguntarem, vocês já vão ter ouvido. E tem outros deuses, uma infinidade de deuses. Até alguns animais lá na Índia e em outros países que seguem o hinduísmo são considerados sagrados, como a vaca, por exemplo. É por isso que as pessoas que seguem essa religião, o hinduísmo, elas não comem carne vermelha, carne de gado propriamente dita, porque para eles a vaca é um animal sagrado, tá bom? É a representação de um deus. Vejam que diferente, não é? Para eles, um animal que a gente não considera como um deus, é um simples animal para as pessoas de outras religiões. Para as pessoas que seguem o hinduísmo, a vaca é um animal sagrado, um animal divino. Vejam só, essa imagem representa alguns dos deuses que fazem parte da religião hinduísta, do hinduísmo. Existem não só esses, mas outra infinidade de deuses. Olha, os ensinamentos sagrados estão no Vedas. O Vedas, gente, é o livro sagrado dos hinduístas. Os cristãos têm como livro sagrado a Bíblia. Os judeus têm como livro sagrado a Torá. E os hinduístas têm o livro sagrado chamado de Vedas. A Bíblia contém as histórias sagradas e os mandamentos que os cristãos devem seguir, não é diferente com o hinduísmo. O hinduísmo também tem um livro sagrado, todas as religiões têm. E o livro sagrado hinduísta é justamente esse, o Vedas. Além disso, gente, dessas colocações que vocês já viram sobre o hinduísmo, é importante vocês saberem que eles também realizam diversos rituais. Toda religião tem seus próprios rituais, como eu falei lá no início da aula. Seus próprios rituais, suas próprias datas festivas. Algumas religiões têm até o calendário diferente do calendário que a gente segue, como é o exemplo da religião judaica. Eles têm um calendário diferente daquele que nós estamos acostumados a ver no nosso dia a dia.
Dito isso, é importante que vocês saibam que os hinduístas, as pessoas que seguem essa religião, também realizam diversos rituais. Eles realizam muitos rituais mesmo, gente. Quando a criança nasce, quando uma criança vai comer pela primeira vez, quando dois adultos vão se casar. Enfim, há uma infinidade de rituais sagrados que eles realizam no segmento dessa religião. E geralmente esses rituais envolvem muitas orações. Eles também se reúnem para realizar diversas orações nos seus templos sagrados. Cada um dos templos dos hinduístas tem um nome diferente. Não tem um nome único, por exemplo, como nós vimos aqui anteriormente, na religião islamista. O templo sagrado dos islamistas se chama de mesquita. Já os hinduístas não têm um nome só para os templos sagrados. Cada templo que fica em regiões diferentes tem nomes diferentes, tá bom? E é muito comum que eles deixem oferendas para os deuses. Eles sempre têm muitas imagens nos templos, muitas imagens mesmo dos deuses. E é muito comum que eles deixem alimentos, rosas, algumas pessoas deixam até dinheiro como uma forma de ofertar o seu melhor para os deuses que eles seguem na sua religião. E além de se reunirem em templos para realizar suas orações, seus mantras, seus cultos aos deuses, eles também fazem essas orações em casa. É muito comum que as pessoas que seguem o hinduísmo tenham um quarto reservado em sua casa ou uma sala, dependendo da condição financeira, e que ali seja uma espécie de templo com várias imagens dos deuses que eles seguem, e ali eles também fazem suas orações em casa, quando chegam, quando saem, é bem comum. Outro ponto, eles nunca entram no templo sagrado, no templo de adoração aos deuses deles, nem em suas casas de sapatos, porque para os hinduístas essa prática é impura. Quando eles chegam dentro de casa, eles também consideram a casa como um templo, eles deixam os sapatos na porta, tá certo? E nos seus templos sagrados também, nas suas igrejas, entre aspas, eles também deixam os sapatos do lado de fora, porque eles acreditam que é algo impuro ir para a presença dos deuses, estando calçados, estando com sapatos nos pés, porque os sapatos estão com contato direto em várias coisas que não são muito higiênicas, digamos assim, tá bom? E agora a gente vai ver o budismo. O budismo é a quarta maior religião do mundo. Existem divergências porque muitas pessoas não consideram o budismo como uma religião. Porém, a gente vai tratar como se fosse uma religião, porque é assim que nós vemos na maioria dos livros, tá bom? Que nos trazem essa informação. Então, nós vamos falar que é uma religião, embora hajam divergências, tá certo? É a quarta maior religião do mundo, ou seja, a quarta religião que tem o maior número de seguidores dentre essas que eu apresentei, estou apresentando a vocês. Tem cerca de 1 bilhão e 100 milhões de seguidores e é bem comum no continente asiático, na Coreia do Norte, em Hong Kong, na China, no Japão. Claro que não somente nesses lugares, tá? O budismo está espalhado pelo mundo todo, assim como essas outras religiões e outras que não estão aqui nessa aula. Porém, ele predomina nessas regiões, tá bom? Ali na região da Ásia, continente asiático. Os budistas seguem os ensinamentos de Buda. Buda não é propriamente um deus, tá bom? Não é um deus que eles seguem. O Buda é um ser superior, divino e superior, porém eles não consideram como um deus. Os ensinamentos sagrados para os seguidores do budismo estão no Tripitaka, que é o livro sagrado que contém os ensinamentos, os mandamentos e algumas histórias a respeito do fundamento do budismo. Então, os ensinamentos estão contidos nesse livro, as histórias sagradas estão contidas nesse livro. Então, esse livrinho aqui, o Tripitaka, ele é considerado o livro sagrado das pessoas que seguem o budismo, como eu disse a vocês. Todas as religiões têm seus próprios rituais, seus próprios hábitos, suas próprias datas festivas e também os seus livros sagrados, tá bom? Os budistas realizam também rituais, porque cada religião tem seus próprios rituais, e um dos mais comuns é a ordenação leiga. Não chega a ser um batismo, mas é como se fosse, só para ficar mais fácil para vocês. É quando as pessoas que desejam seguir o budismo na sua forma mais pura,
elas chegam num nível espiritual elevado. Eles falam dessa forma. É quando a pessoa está pronta para seguir o budismo. Basicamente, é isso. Então, é como se fosse uma iniciação, quando aquela pessoa realmente está pronta para se tornar, para seguir verdadeiramente o budismo. E agora nós chegamos no judaísmo. O judaísmo, gente, é a religião monoteísta mais antiga do mundo. Lembrando que uma religião monoteísta é aquela que segue apenas um Deus. O número de judeus não é tão alto no mundo, apesar de ser uma das religiões com maior número de seguidores, ainda assim não tem tantos fiéis que seguem o judaísmo no mundo comparado a essas outras religiões que nós vimos anteriormente, como o cristianismo, como o budismo, como o islamismo, o hinduísmo. O judaísmo tem apenas 14 milhões de seguidores no mundo todo. Seriam mais seguidores, tá? Se não tivesse ocorrido o Holocausto. Caso vocês não saibam, acredito que vocês ainda não tenham ouvido falar, o Holocausto foi um evento ocorrido durante a Segunda Guerra Mundial que pregava em alguns países da Europa, principalmente na Alemanha, o extermínio de judeus. Outros povos também, homossexuais, ciganos, testemunhas de Jeová, deficientes físicos, pessoas de pele negra, enfim. Mas os judeus sofreram muito mais durante esse evento. Foram mortos milhões de judeus. Milhões, gente. Então, houve um extermínio muito grande nesse período e, por isso, hoje o número de judeus espalhados pelo mundo não é tão grande. Deveria ser um pouco maior, tá bom? Então, é a religião monoteísta mais antiga do mundo, porque crê em apenas um Deus e foi a primeira religião monoteísta, tá certo? A se apresentar dessa forma, com um único Deus na forma central da religião. A religião judaica segue os ensinamentos de Deus, a quem dão o nome de Jeová. Para os judeus, todo mundo tem que ter um nome. Isso não é diferente com a figura de Deus. Então, eles dão o nome de Jeová. No islamismo, por exemplo, eles dão a Deus o nome de Alá. E aqui no judaísmo, Deus recebe o nome de Jeová pelas pessoas que seguem essa religião, que são judias. Os ensinamentos e mandamentos dessa religião estão na Torá, é o livro sagrado dos judeus. E é importante que vocês saibam que os judeus eles têm que seguir 613 mandamentos no seu dia a dia. Esses 613 mandamentos estão aqui na Torá. Os judeus rezam 3 vezes ao dia. Nós vimos que os islamistas, as pessoas que seguem a religião islâmica, os muçulmanos, eles rezam 5 vezes ao dia e se viram para o lado de Meca. Geograficamente falando, eles se posicionam em um local em que eles fiquem virados para a cidade de Meca. Já os judeus, eles se viram para a cidade de Jerusalém, porque é a cidade sagrada dos judeus. Eles rezam ou em sinagogas, que é o templo sagrado dos judeus, ou eles rezam onde estiverem. Também é bem comum o judeu, por exemplo, pedir licença ali do trabalho e dar uma breve saidinha para fazer as suas orações, que são 3 ao dia. Olha, bem comum. Os judeus realizam muitos rituais, como o Bar Mitzvah. O Bar Mitzvah, gente, é um ritual sagrado para os judeus. Eles realizam uma festividade. E nessa festividade, realizada essa festividade quando um menino passa a ser considerado adulto, quando um menino vira homem para os judeus. Então, todo menino, quando é considerado um homem, quando passa a ser considerado homem pelos judeus, passa por essa celebração sagrada, por esse ritual, o Bar Mitzvah. Uma curiosidade sobre os judeus, gente, é que as mulheres casadas sempre cobrem os cabelos na presença de um homem que não seja o marido, ou o pai, ou o irmão. Elas sempre saem à rua de cabelo coberto, as mulheres casadas, ou então, se elas estiverem em casa e chegar algum estranho, uma pessoa, um homem que não seja da sua família, elas cobrem o cabelo. Para os judeus é um pecado a mulher mostrar o cabelo após casada a um homem que não seja o seu marido ou que não seja da sua família. Fim de aula, gente. Espero que tenham compreendido. Caso não, me procurem, tá bom?